e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como anjo que o louva, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Esse mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como anjo que o louva, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando os israelitas com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como anjo que o louva, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente daquela igreja e as irmãs do círculo de oração e as crianças que cantavam, a mocidade que louvava? Aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vai chegar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Som. Ei. Glórias a Jesus, né? Que Deus seja louvado a todo tempo. A Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado no tempo e fora do tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus Todo-Poderoso. Só Ele tem a honra e a glória, né, para nos ajudar, para nós estar aqui, né, trazendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e só Ele é quem pode nos ajudar em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. Gente, irmão que estiver nos ouvindo, Jesus, o nosso Salvador, Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele foi morto e no terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que aceitar Ele como único e suficiente Salvador, também Ele vai ressurgir quando Jesus vir, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. A Deus suplica e não recebe, esperando fica. Essa que salmo rica é infalível pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e não chore, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, mais Jesus virá e intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus que tudo liberta e salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, linda calma. Não tenhas medo, em Deus espera, mais desejo, Jesus virá. Dirás em breve as dores finda, num dia alegre da sua vinda. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verão. Glórias ao Senhor.
Glórias ao Senhor Jesus. Oh, porque duvidais sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Treva vem te buscar, tempestade no mar, das montanhas o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos também pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. E mais perto ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando as mãos de poder o teu ego tirar, sobre as ondas do coração, solta um cabo da nau, toma o reino nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Pai eterno e querido Deus, né? Deus é maravilhoso, irmão. Quando Jesus chegou diante do túmulo do Lázaro, de 4 dias morto. Esse homem já fazia 4 dias que estava morto. Mas Jesus chegou e uma das irmãs do Lázaro disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, onde eu te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio, para mim, o fundamento das nossas orações seja na tribulações, na bonança, mas quando nós dormimos e acordemos pela manhã, nós devemos, antes de tocar os nossos pés no chão, nessa terra, nós devemos agradecer ao nosso Deus por o dia que ainda vai acontecer, por aquela situação, seja bom ou ruim, mas nós temos que agradecer. Nós aprendemos com Jesus Cristo, quando chegou diante do túmulo do Lázaro, ele disse, olhou para o céu, ergueu os olhos para o céu e disse: Pai, graças eu te dou, porque toda vez que eu falo, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende.
mas Lázaro ainda não tinha ressuscitado. Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. Ele nos ensinou esse segredo. Primeiramente, agradecer. Nós primeiramente agradece e Deus nos abençoa tremendamente. Glória a Deus, louvado seja ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar para o nosso Senhor em nome de Jesus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-la a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quantos anos trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glóriado seja o nome de Jesus. O de cruz cereja, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela é Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário, ao humilhante baixou. Aleluia. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz,
eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz tem pra mim atrativo sem fim, meu Jesus, pra me dar o perdão. Eu alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar pra com Ele no lar uma parte da glória eu terei. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso amado e querido Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe tremendamente, os ouvidos atentos, porque Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lê a palavra dessa profecia e aqueles que ouve e guarda no seu coração. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Já faz um tempo que você clamou, sem muitas vezes até chorou, mas esse tempo nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Aleluia, Jesus. Pergunta pra si mesmo desta Deus, quantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não me deixa ver. Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo.
Não vai entender. Ele começa a crer em Cristo. Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Deus é motivo, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pergunta para si mesmo onde está Deus. Quantas coisas boas prometeu, mas essa coisa nunca vem. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver. Deus tem algo profundo contigo. Ele é possível. O que receberou é maior. Não é bem melhor. Ela começa a crer em Cristo. Ele é possível. Ele vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Ela começa a crer em Cristo. Ele é possível. Ele é possível. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Pai amado, só Ele que nos dá a graça e a glória. Seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tem cura para você hoje, meu irmão. Aqui é só você. Tem um anjo de branco no meio da igreja. Esse anjo veio hoje pra curar, resolver problemas, também dar vitória para todos que não param de buscar. Se prepare, é hoje o dia da virada. É chegado o tempo, pode receber. Esse anjo é forte e tremendo, diante dele eu me rendo. Ele tem promessa e vai cumprir. Ele tem na mão a chave da vitória. Ele é o Rei da glória. Esse anjo está agora a crer. Toda a igreja está sentindo a sua glória. O Espírito Santo está nesse lugar. Esse anjo é forte e poderoso, povo valente e glorioso. Sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do nosso eterno e poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus é louvado em nome de Jesus Cristo. Eu voltei de novo. Da igreja, esse anjo veio hoje pra curar, receber problemas, também da vitória para todos que não param de buscar. Se prepare, é hoje o dia da virada. É
chegado o tempo, pode receber. Esse anjo é forte e tremendo, diante dele eu me rendo. Ele tem promessa e vai cumprir. Ele tem na mão a chave da vitória, ele é o rei da glória. Esse anjo está agora aqui, recebe ele, irmão. Toda a igreja está sentindo a sua glória. O Espírito Santo está nesse lugar. Esse fogo é forte e poderoso, povo valente e glorioso. Sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Se separa da gente, hoje vão perder. Esse anjo está aqui para socorrer. Ele está cansado e muito abatido. Ele veio hoje tudo resolver. Te levanta agora e glorifica Ele. Ele é digno de honra e de louvor. Esse anjo é forte e tremendo, diante dele eu me rendo. Ele tem promessa e vai cumprir. Ele tem na mão a chave da vitória, ele é o rei da glória. Esse anjo está agora aqui. Toda a igreja está sentindo a sua glória. O Espírito Santo está nesse lugar. Esse anjo é forte e poderoso, povo valente e glorioso. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Toda a igreja está sentindo a sua glória. O Espírito Santo está nesse lugar. Esse anjo é forte e poderoso, povo valente e glorioso. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso eterno e poderoso Senhor. Irmão, queridos irmãos, nós sabemos que o louvor também faz parte, né, do Evangelho de Deus. Contar só uma: Paulo e Silas na prisão, depois de ter levado uma surra tremenda, e ele foi preso, e a Bíblia diz que perto da meia-noite ele louvava e orava ao Senhor, e os presos ouviam. Então desceu um anjo do céu e quebrou as correntes, as amarradilhas que amarrava aqueles dois homens, as grades, quebrou tudo. Mas eu quero dizer para você hoje, ou perguntar para você hoje, a qual é as correntes que está te prendendo? É a corrente do pecado? Abre o coração, ouve mais a voz de Jesus. Fique atento em nome de Jesus, porque tenho certeza que Deus tem algo para você. Glória a Jesus, aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu confesso que se tivesse um jeito de eu nem aparecer, né, assim diante do povo, nós não aparecia, porque na verdade a Bíblia fala que João Batista, alguém perguntou para ele quem ele era, perguntou se ele era Elias, perguntou se ele era Jesus, perguntou se ele era um dos profetas, e ele diz:
eu não sou o Cristo. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E não é diferente comigo, com o irmão Marcelo, que estamos aqui nesta manhã. E eu estou debaixo também da bênção do pastor Edmar, da igreja Resgatando Almas, que tem aqui no Parque Trabalhador, e também na igreja ali de Itamaraty, perto do posto Vista Alegre, se não me falha a memória. Então, nós não estamos aqui por um acaso, mas é para transmitir a verdadeira palavra de Deus ao coração de todo ser humano, enquanto nós podemos, né? Porque vai chegar um momento que nós não vai poder mais, mas aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, ainda que vier algo contrário, vai continuar falando a palavra de Deus. Por quê? O Senhor Jesus, Ele falou para nós ser fiel até a morte, e para você também que vai ouvir a palavra nesta manhã. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 1 diz assim, ó: para os jovens que estão ouvindo nesta manhã, para os anciões, né, para os senhores, para as senhoras, para os adolescentes, crianças que já entendem, que podem ouvir e discernir, né, alguma coisa que vale a pena, mas porque a Bíblia fala para ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desviar dele. Aleluia. Então aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim, ó: no princípio criou Deus. Olha, veja bem o que Deus fez no princípio, hein? Aí Deus já existia, já estava lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Glória a Deus. Vocês ouviram, né? Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós aprendemos nessa palavra que antes desse Deus Criador não havia nada, não havia ninguém, não havia outros deuses, não havia nem anjo, não havia nada, só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Por que havia? Como é que eu posso provar que Jesus já existia? No livro de 1 João, capítulo 1, ali em 2 São João, capítulo 1, a partir do verso 1, está dizendo que no princípio Jesus era o verbo, quer dizer, ele era falado, mas ele ainda não tinha se manifestado, nascido aqui de uma mulher, para habitar no nosso meio, para ser o salvador daquele que nele crê. Jesus ainda não tinha se manifestado, então ele era o verbo, mas o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia. E ali está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então veja bem, antes do Senhor criar os céus e a terra, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha minha vida, não tinha as vossas vidas que estão aqui nesta manhã, na feira. Aleluia. Não tinha nada. Mas aí a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, só que a terra era sem forma e vazia. O ser humano criou os céus e a terra, não se sabe quanto tempo ficou embaixo da água a terra, sem forma e vazia. Mas uma coisa interessante é que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. E na palavra também, quando nós falamos de água, nós estamos falando de multidão, porque a Bíblia fala que João, lá na ilha de Pátimo, quando ele teve uma visão acerca de uma mulher que estava em cima de muitas águas, num monte em cima de muitas águas, com uma taça na mão, João entendeu, ele até ficou admirado com a beleza da mulher, mas o anjo falou para ele: você está encantado com a beleza da mulher? Eu vou te explicar o que significa essa mulher aí, e essa taça. Aí João recebeu a introdução daquela visão. Ele falou: a mulher que você viu é a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições, a mãe de todas as idolatrias, de todas as feitiçarias.
Então João teve a interpretação, em cima das águas. Ele falou: e as águas que você viu são a multidão, são as nações da face da terra. Então as águas que o Espírito Santo de Deus estava ali pairando sobre as águas, havia um plano de Deus para criar o homem na face da terra, inclusive a minha e a tua vida, nossa vida que aqui estamos nesta manhã, aqui na feira, aleluia. Aí alguém pode dizer: mas por que tem que vir pregar a palavra aqui? Por que tem que ser pregada essa palavra? É porque se nós não pregar essa palavra, nós vamos pagar preço, porque o apóstolo Paulo disse assim: a mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Aleluia. Qual é o evangelho? É o evangelho de Pedro? É o evangelho de João? É o evangelho de Lucas? É o evangelho do apóstolo Paulo? É eles que cura? É eles que salva? É eles que liberta? É Pedro que tem a chave da salvação? Não, nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas entenda uma coisa, senhores e senhoras, jovens, adolescentes e crianças que já entendem, porque o evangelho é para quem entende. Foi por isso que Jesus falou: portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Para a pessoa vir escutar uma palavra e crer de coração, para confessar com a boca, ela tem que entender. Se você falar para um bebê, ele quer a mamãe, ele quer mamar. Você fala para uma criança ainda que não sabe decidir entre a sua mão direita e a sua esquerda, que você está acompanhando os seus passos para ele não cair, para ele não cruzar a rua, para não ser atropelado pelo carro, para não se perder no meio da multidão, para não ser as pessoas levarem embora, roubar o seu filho, roubar a sua filha. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que cuidar deles. Então eles não vão entender nada do que eu estou falando aqui, mas aqueles que já podem decidir, que a mãe fala: filho, vai no mercado, ele volta, ele vai de bicicleta, ele volta, né? Tem alguns até que já dirige, então já pode ouvir a palavra de Deus. E lá no livro de Romanos capítulo 10 e o verso 17 está dizendo assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então essa palavra que eu estou falando não é minha, essa palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que muitos não dão valor, muitos jogam no saco de lixo, de sanito, debaixo do lixo. Eu já achei, muitos jogam dentro da caçamba do lixo, não dá valor. Mas esta palavra é verdadeira e fiel. Então veja bem, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então não havia o céu, não havia o mar, não havia os rios que nós temos aí, não tinha nada, não tinha plantação, não tinha as árvores, não tinha as frutas, não tinha os animais, não tinha nada. Aí veja bem, quem pode ser o conselheiro do Senhor? Quem é que pode dar ideias para Deus? Quem? Nós encontramos no mundo tanta gente falando contra as palavras de Deus, falando contra Deus, falando palavra de blasfêmia, usando de infâmia diante do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e querem ter razão. Razão da onde? Se Deus no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, você não estava lá, nós não estávamos lá, nós não tinha sido formado ainda. O Deus sempre existiu, Ele é Deus eterno, aleluia. Ele nunca nasceu e nunca morreu, é o valor do nosso Deus. Não estou falando de um Deus que foi criado pela mão do homem, não é isso não, é Deus que sempre existiu, é Deus eterno, é o único Deus que pode lhe oferecer uma salvação eterna e uma transformação de vida, tanto do homem quanto da mulher. É só esse Deus, o único Deus que você pode estar num perigo e você gritar: meu Deus, é só Ele que te socorre, é Ele, é esse Deus. Porque o outro Deus que Jesus falou, o Deus desse século, cegou o entendimento dos humanos para não entender a verdade. Esse Deus, ele só quer destruir. Jesus falou no livro de João capítulo 10 e o verso 10: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Então o único Deus que te cura das suas enfermidades é somente, unicamente, exclusivamente o Senhor Jesus. Aleluia. Muita gente busca cura em tudo quanto é Deus por aí, mas o que cura é Jesus. O que pode perdoar os seus pecados é Jesus. A porta que faz com que você entre para o reino dos céus, isso enquanto você está vivo, porque depois que morre não tem mais jeito, você tem que fazer agora, é aqui, ó. O evangelho está sendo pregado, aí você
Se você tiver ouvido para ouvir, como Jesus falava, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Se você tiver ouvido sadio, ouvido espiritual para ouvir, que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus leva para o céu, que só Jesus perdoa pecado, que só Jesus purifica, que só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, que só Jesus pode te livrar você das trevas exteriores, livrar você do caminho largo que te leva à perdição, que só Jesus pode te livrar dos homens malignos, fraudulentos, violentos, frios, calculista. Quando está falando do homem, está falando da mulher, que tira a vida das pessoas como se fosse nada. Só Jesus pode te livrar dessas coisas